Ora, boa tarde a todos. Nesta primeira conversa que vamos ter, nestas palestras que são promovidas por a Associação Futebol Braga e pelo grupo do Crescer 2020, o projeto da Federação Portuguesa de Futebol que está implementado em todos os distritos do país, nas 22 associações de futebol do país. Temos hoje como convidado o professor doutor Pedro Sarmento, que é professor da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Também dirige o mestrado de Gestão Desportiva e ao mesmo tempo é presidente do Académico Futebol Clube, um clube já com bastante tradição na área do Grande Porto. Hoje vamos falar um bocado sobre aquilo que é a gestão de clubes. Vamos também abordar mais concretamente a parte das infraestruturas. Nestes tempos de Covid, quais é que são os maiores desafios que os clubes poderão ter para otimizarem mais aquilo que são as suas infraestruturas. E por isso convidamos o professor Pedro Sarmento, que foi meu docente no mestrado de Gestão Desportiva, com uma incidência muito forte naquilo que é a gestão de instalações desportivas. E a minha primeira pergunta, professor, é neste tempo de Covid-19, nós sabendo da realidade que são as infraestruturas para o futebol em Portugal, quais é que são os maiores desafios que os clubes irão enfrentar para poderem cumprirem todas as regras que serão determinadas pela Direção-Geral de Saúde e pela Federação Portuguesa de Futebol? Antes de tudo mais, muito boa tarde, muito obrigado por esta oportunidade de conversar sobre esta temática, que para mim é uma temática extremamente importante e interessante. Eu tenho a minha carreira universitária, mas tenho feito várias incursões ao movimento associativo. E portanto, hoje faço a minha carreira universitária muito centrada nos problemas que eu vou encontrando no meu dia-a-dia enquanto dirigente desportivo. Os problemas são de diversa natureza e dependem muito da dimensão do clube e também da estrutura que os clubes possuem. Digamos que de uma forma geral, eu espero não cometer aqui um lapso muito grande, mas o Tiago, que é um conhecedor da realidade dos clubes de futebol de Braga, vai-me poder fazer aqui algumas indicações para eu poder também sintonizar um pouco mais o meu discurso. E porquê? Porque eu defendo que hoje em dia, em Portugal, a maior parte dos clubes perderam grande parte da sua independência. E porquê? Perderam porque as autarquias ganharam um papel tão grande de controle daquilo que acaba por ser as atividades dos clubes, que o clube, por si só, não consegue decidir estratégias e implementar ações que saiam muito fora daquilo que são as lógicas do desporto autárquico. E porquê isto? Por um lado, porque a maior parte das instalações esportivas são das autarquias, não são dos clubes. É evidente que isto no futebol de Braga pode ser um bocadinho diferente. Não é. Sim, a maior parte. Há clubes que têm instalações que são pertencentes às autarquias e há outros que têm já instalações próprias cedidas pelas próprias autarquias. Contudo, professor, deixe-me só fazer aqui também mais um parênteses, contudo, grande parte do investimento que é feito nas infraestruturas dos clubes, a grande parte da verba é suportada pelo poder autárquico. Pois, ora bem, isto a mim parece muito bom, ou seja, eu acho muito bem que as autarquias tenham apoiado o movimento associativo. O que aconteceu é que o facto de para os clubes receberem essas verbas e esses apoios, tiveram que fazer muito aquilo que a autarquia tinha padronizado, em torno dos contratos de programa, em torno daquilo que era a possibilidade também de ir buscar fundos, e portanto há uma normalização que para mim talvez seja exagerada dos clubes. Os clubes tornaram-se todos iguais, né? E isso causa, do meu ponto de vista, alguma dificuldade em muitos dos clubes terem capacidade
para rapidamente poderem alterar, modificar, adaptar-se a uma realidade não é, como esta, em que nós deixamos de poder treinar, em que deixamos de haver jogos e tal. Portanto, isto, na verdade, é uma situação talvez mais complexa nos clubes como o meu, porque o Académico Futebol Clube não tem futebol atualmente, teve futebol no início, nos anos iniciais, 1920, 1930, mas agora não tem, e portanto nós ainda estamos mais apertados nessa lógica da força das autarquias, porque os basquete, o handball, o hóquei, o futsal, todas essas modalidades, elas então estão muito fixadas em torno de modelos de pavilhões que foram construídos ou que estão construídos ou que podem ser atualizados a partir das X horas, os pavilhões escolares. Eu acho isto tudo ótimo, mas quando olho para o movimento associativo ele próprio, sinto que os clubes perderam alguma coisa. Ganharam, obviamente que ganharam espaço, qualidade nas instalações, as autarquias pagam grande parte das obras, é um facto, mas por outro lado, a independência do movimento associativo aí ficou um pouco comprometida. E portanto, quando se tem que fazer algumas alterações, mudanças, adaptações a uma realidade que aparece de repente, a capacidade é menor. Mas isto não há, nem tudo é bom, não é? Quer dizer, ficamos muito contentes porque temos instalações melhores, custos mais controlados, tá? Mas depois temos esta reverso da medalha. Professor, deixe-me só, uma das grandes, dos grandes investimentos que as autarquias normalmente fazem é para dotar os clubes em condições para que possam apostar mais eficazmente e com melhores condições naquilo que é o processo de formação do jovem atleta, e nós sabemos que dos cerca de, não são 300 mil, 250 mil praticantes de futebol que nós temos em Portugal, apenas 0,5% é que chegarão ao profissionalismo. Portanto, terá que haver aqui condições para a formação de atletas e de pessoas válidas para a sociedade, com os valores que nós queremos incutir a nível do desporto. Neste contexto, não acha que as infraestruturas assumem um papel preponderante nesse aumento de qualidade para a formação vamos falar de homens, não vamos falar de atletas só, mas de homens e mulheres para aquilo que é a sociedade futura? Claro, Tiago. Para mim, o profissionalismo, os jogadores de futebol, a indústria do futebol, é apenas uma percentagem, pronto, é muito importante porque tem uma visibilidade enorme, não é? Porque tem uma dimensão económica maior, mas, enfim, eu tenho a noção exata do que é a parte competitiva, a parte profissional e a parte de formação. E, portanto, acho que a esse nível é muito importante porque os pais, porque, repara, eu quando era miúdo, tu quando eras miúdo, a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir, quando eram miúdos, a qualidade dos locais onde nós jogávamos futebol não era importante, a gente jogava na varanda, a gente jogava no baldio atrás de casa, não é? Jogávamos num portão, a fazer centros e a ver quem marcava golo. Portanto, isso para nós, em planos inclinados, com asfalto, com paralelepípedo, não é interessante. Mas hoje não. Hoje quem escolhe onde os miúdos vão são os pais. E a lógica dos pais é uma lógica completamente diferente, com uma lógica de qualidade que exige, porque tem os olhos daquilo que vê no Olival, no Seixal, em Alcochete, em Braga, eu não sei como é que se chama o... Sporting Clube de Braga. Não, mas a academia, não é? Do Sporting Clube de Braga. É a academia do Sporting Clube de Braga, sim. Braga ou em Guimarães, e portanto temos aqueles referenciais visuais e portanto queremos que os nossos filhos tenham exatamente as mesmas. Depois também sabemos, e isto, vou dizer isto, enfim, mas penso que as pessoas que estão a ouvir percebem, é a realidade, os clubes de pequena dimensão e média dimensão vivem da quantidade de crianças que têm, ou seja, nós temos muita dificuldade em fazer com que os atletas séniores
comparticipem as suas despesas e, portanto, para termos a equipa sénior a jogar, temos que ter, eu vou dizer este número, que é o número da minha secção de basquetebol. Eu, para ter um ano equilibrado no basquetebol, tenho que ter pelo menos 100 miúdos na minis. Minis, não é o sub-12, sub-14, sub-16, não, é minis. Portanto, eu preciso dessa gente. Porquê? Porque se não tiver 100 miúdos, eu não consigo, eu não pago a nenhum atleta sénior, mas não tenho dinheiro para pagar as arbitragens, os transportes e manter as equipas em competição. E, portanto, eu sei que hoje, para ser um clube equilibrado, eu tenho que ter condições para receber muitos miúdos, muita miudagem. E essa miudagem, eu sei à partida que essa miudagem muito poucos deles vão chegar aos séniores, pelo menos no meu clube. E, portanto, eu tenho que ter condições para agradar aos pais, para que os pais digam, eu vou pôr aqui o meu filho. E tenho que ter um conjunto de aspectos comuns que toda a gente hoje quer ter. Por exemplo, eu não posso ter um clube que não tenha, que não venda merchandising do clube. Ou seja, eu lembro que aqui há uns anos, quando cheguei ao Académico, o Académico era um clube simpático e nós entrávamos nos pavilhões e víamos todo o tipo de camisolas. Os nossos jogadores treinavam com todo o tipo de camisolas. Foi muito difícil criar a regra de que só treinam com equipamento do clube. Mas o clube vende o kit ou é oferecido pelo clube? O clube vende o kit. Os clubes, hoje, para se manterem, têm que se manter numa lógica extremamente comercial, em que tudo se compra, nada se dá. Senão é impossível. É perfeitamente impossível. Essa realidade de que eu tinha quando chegava a um clube, quando era miúdo, e me davam uns calções e umas sapatilhas e tal, isso acabou. Não é possível. Nós temos que fazer, de todas essas pequenas coisas, temos que fazer formas de, pelo menos, não perder dinheiro. Não perder dinheiro. E isso, na verdade, cria, se calhar, ainda algumas diferenças entre o que é, por exemplo, os clubes das cidades com os clubes que são de zonas muito pequenas. E porquê? Porque depois a demografia cria aqui algumas diferenças. Se eu chegar a uma junta de freguesia que tem apenas um clube, é provável que essa junta de freguesia, porque quer ter o clube, que esteja disponível para dar dinheiro que permita que os atletas não tenham que pôr nada, que não tenham que pagar nada. Isso acontece em algumas zonas, nas zonas mais distantes e zonas mais remotas do país. Em todas as outras, tudo se paga hoje. Hoje a prática desportiva é feita na lógica do cliente. E pronto. E isto são outras dificuldades que vêm para o clube. Porquê? Porque os pais passam a ser muito mais exigentes. Não é? Eu tenho uma modalidade muito engraçada que é nesse aspecto, que é o hóquei em patins. O hóquei em patins é uma modalidade que funciona com 12, 14 miúdos por equipe. Portanto, só vão para jogo 10, e portanto depois há mais entre 2 a 4 que são miúdos que não vão a todos os jogos, vão a alguns. Então o que é que acontece? As minhas equipas de hóquei patins, mais ou menos em janeiro, mudam todas. Porquê? Porque os pais, se os miúdos não estão a jogar, os pais levam para outro clube ao lado, onde pensam ou têm a garantia que ele vai jogar. Portanto, isto é uma lógica que está a entrar nos clubes e que exige uma gestão dos recursos humanos e uma gestão do relacionamento com os pais. Não é que os miúdos aceitam tudo, pá. Os miúdos aceitam jogar, não jogar, para eles não há problema. O problema são, efetivamente, os pais. Os pais que gastam dinheiro, pagam as mensalidades, e uma mensalidade aqui no Porto
custa à volta de 35 euros por mês, havendo clubes que chegam aos 50. Depois, os kits, há também kits para todos os valores, não é? Há kits para 100 euros. Acho que a Dragon Force, se não me engano, tinha um kit inicial que era obrigatório ter, que andava na casa dos 100 euros. Os clubes mais pequenos depois vão encontrando estratégias para ter kits mais baratos. E depois ainda há todo tipo de transportes e coisas que também nas zonas mais afastadas dos grandes centros, normalmente são as freguesias, as juntas de freguesia e as autarquias que resolvem, e que aqui nas grandes cidades também está à custa dos clubes ou à custa dos pais. Os clubes também têm muita dificuldade na maior parte das equipas, e também acaba por ser muito os pais. E, portanto, esta pressão que os pais têm, porque têm que pagar muito, faz deles clientes muito exigentes. E por isso, dizer-te que as instalações esportivas têm que, na verdade, estar dentro de parâmetros que os pais considerem parâmetros razoáveis e que sejam dentro daquilo que são os parâmetros deles. Ou seja, acabaram os pelados, não sei quantos pelados é que ainda Braga tem, mas deve ter já muito poucos. Ainda tenho alguns conselhos a alguns pelados, mas há uma aposta fortíssima das autarquias para que tudo se converta em sintéticos. Em sintéticos, claro. E eu sinceramente, acho que é uma boa política. Os pelados, não é que os pelados tenham um mau comportamento para o jogo de futebol. Não, quando os pelados eram bons, quando os pelados eram bem tratados, tinham comportamentos muito agradáveis e grande capacidade de suportar carga de treinos e de jogos. E não só, estes também eram importantes muito no desenvolvimento da técnica dos atletas. Estamos a falar de futebol, como é óbvio, da bola rolar e ser irregular a trajetória da bola. Os atletas acabam por desenvolver algumas competências a nível técnico que lhes permitia, se calhar, reagir mais rápido a situações durante o jogo. E os pelados davam isso, com o sintético não dá, não é? Isso é verdade. Ok, portanto, estávamos a falar dos pelados. Na verdade, os pelados tinham essa característica de ressaltos muito imprevisíveis, o que faz com que alguns técnicos considerem que o pelado é um local onde os atletas têm que ir de vez em quando para desenvolver essas competências. O Barcelona e o Ajax, neste momento, já fazem treinos, por exemplo, em parques de estacionamento de paralelos, em parques que têm na cidade com pisos mais irregulares, uma vez por semana levam os miúdos a esses sítios, exatamente para recriarem aquilo que é um bocadinho o futebol de rua e desenvolverem mais o poder de reação às contingências, às mudanças de direção da bola de forma imprevisível. Mas isso é relativamente fácil termos, não é? Mas será importante um clube ter isso também, ou seja, nós quando fazemos um plano de criação de infraestruturas num clube, pensamos sempre em ter muitos campos. Será que não era importante os clubes terem também outras áreas dentro dos próprios centros de treino, complexos esportivos, academias, que pudessem realmente desenvolver esse tipo de competências de uma forma mais efetiva? Sim, claro. Eu lembro-me que aqui há muitos anos, hoje fala-se que o Futebol Clube do Porto vai sair do Olival. E veio aqui muito perto de mim, veio aqui mesmo eu moro aqui em São Médio em Festa e parece que vai ser aqui. E na altura eu trabalhei com o Fernando Gomes no sentido de idealizar o Olival. E havia uma série de características que estavam muito na moda, não é? Que era a gaiola do saque, não é? Que era, portanto, uma zona fechada, em que os jogadores podiam bater nas paredes, tipo quase matraquilhos, que era para ter um jogo muito rápido. Havia zonas de saibro ou areia, também para desenvolver essas competências de velocidade, e depois havia os sintéticos e as relvas naturais. Portanto, agora, é evidente que um clube pequeno terá alguma dificuldade em ter toda esta diversidade de áreas. No entanto, também é verdade que em zonas rurais o terreno é mais barato. É para aqui no Porto é impossível fazer um campo de futebol, porque 8 mil metros quadrados, quer dizer, não há espaço, não é? Mas quer dizer, na zona rural é relativamente fácil ter
ao lado de ter um campo de futebol com as medidas oficiais, escolher o revestimento e depois ao lado ter um conjunto de áreas mais pequenas que possam dar resposta a um conjunto de atividades. E até porque essas áreas são áreas que têm manutenção muito barata, isso, do meu ponto de vista, seria claramente uma mais-valia. Uma mais-valia. Depois, eu acho que é fundamental criar nas instalações um conjunto de aspectos que hoje são muito valorizados. Um deles é a acessibilidade fácil, ou seja, permitir que as pessoas possam ou ir a pé, ou quando isto não é possível, ter um bom espaço para as pessoas pararem os carros e poderem sair. O problema daquelas áreas complementares, um pequeno bar, não é preciso ser restaurante, não é preciso ser uma coisa muito complexa, mas um local eventualmente com um bocado de esplanada, onde as pessoas possam esperar pelos filhos, apanhar um bocado de ar. Portanto, essas são efetivamente aspectos que me parecem que os clubes devem ter muito em conta. Quer dizer, ser inteligentes na forma como constroem o seu parque desportivo. Não é? E, portanto, se possível, ter valências muito perto que permitam que o pai ou a mãe, quando vai levar o miúdo, acabe também por ter tempo para fazer o seu percurso a pé, ou para pegar na bicicleta e dar uma volta, enfim, fazer com que o tempo que os pais levam os miúdos à prática desportiva não seja gastos para... Eu vou dizer isto que não é muito politicamente correto, é tirar os pais das bancadas. Porque é uma chatice, porque os pais ficam com o cronómetro a ver quantas vezes é que o miúdo jogou, porque é que o miúdo saiu, nos treinos, não é? Nos treinos, não sei. E, portanto, há na verdade que os clubes terem esta dimensão de que hoje há muitas famílias que quando veem os miúdos a jogar futebol, olham para eles e pensam, será que este poderá ser um Cristiano Ronaldo? Pá, será que eu poderei ser não sei quantos Dolores Aveiro? Pá, né? As mães e os pais. Será que é este o meu filho que vai resolver a parte financeira da família? E portanto, são muito exigentes com os miúdos, criam muitos problemas e há até alguns clubes que tentam inviabilizar a visibilidade dos treinos. Eu soube que há tempos que o Sporting Clube de Braga não permite isso, não deixa que os miúdos treinem com os pais na bancada a ver, nos escalões mais novos. Exatamente para dar um espaço de liberdade, em que os miúdos estão libertos de algum tipo de pressão. Normalmente os clubes que têm já academias que já estão concluídas, com instalações já de alto nível, normalmente já não permitem que os pais assistam. Nós temos aqui um clube na Associação de Futebol de Braga, que está também num projeto de remodelação de instalações, que eu tenho acompanhado de perto porque parece-me ser um projeto muito interessante, e o que eles pretendem criar para os pais é um conjunto de serviços em que o pai, quando deixe o miúdo no treino, possa usufruir depois dos outros serviços que o clube também lhes vai disponibilizar. Entre eles um ginásio, um género de um centro médico em que os terapeutas e os médicos do clube podem atender consultas de pais que queiram às vezes também usufruir desse tipo de serviços, entre outros serviços. O professor acha que isso poderá ser de facto um dos potenciais caminhos de futuro para resolvermos esse problema que temos muitas vezes com os pais e ao mesmo tempo também uma nova fonte de receita dos clubes e de otimização daquilo que são as instalações de cada um dos clubes? Mais uma vez, Tiago, temos que olhar para isso com a possibilidade de vermos resultados muito antagónicos. Eu no meu clube criei um ginásio para tentar manter os pais lá. O que é que aconteceu? Eu não consigo concorrer com as cadeias de ginásio e, portanto, o nosso ginásio é um ginásio mais fraco. Os pais não vão.
os pais querem ter um ginásio que vêem nas grandes cadeias de fitness e, portanto, não aderem ao ginásio. E saiu-me o tiro completamente pela culatra. Quer dizer, eu pensava que aqui tantos pais, tanta gente aqui à espera dos miúdos, pá, com alguma facilidade eu iria conseguir movimentar. Então cheguei à conclusão que o que é que os pais gostam? Os pais gostam é de ser envolvidos na organização das equipas dos filhos, que é incrível. Eles gostam é que haja uma estrutura no clube que lhes permita dizer assim, opá, vamos trabalhar para arranjar patrocínios, vamos arranjar, quem é que consegue arranjar equipamentos para os miúdos, quem é que arranja, vamos fazer a festa de Natal, a festa de Ano Novo, a festa da Páscoa, a festa do... O início, nós hoje, Tiago, fazemos habitualmente a apresentação das equipas, com os miúdos de 10 anos, e os pais adoram aquilo e trazem e enchem o clube todo. Porquê? Porque trazem a família toda para ver o miúdo a correr com um holofote em cima dele, a dizer que vai ser jogador da época 2021. A gente replica as coisas do... Isto é incrível, mas... É verdade, é verdade. Sim. Depois, uma das coisas que nós já várias vezes tentamos e temos tido alguma dificuldade e isto também é muito difícil de se dizer, que é o seguinte, tem aparecido, até aparecem mesmo a oferecer-se psicólogos, jovens licenciados em psicologia que querem fazer apoio aos clubes. E curiosamente, aquilo em que nós sentimos mais necessidade da intervenção dos psicólogos é tradicionalmente no comportamento que os pais têm na bancada. Que depois reflete no miúdo, acaba por se refletir também no miúdo. Há muitos miúdos que acabam até por desistir porque têm algum mal-estar relativamente àquilo que os pais fazem durante os jogos. São muito agressivos com os árbitros, às vezes também com os adversários e às vezes até com a própria equipa. A equipa começa a jogar mal e eles não dá nada, não passa a bola, não faz a vida. Eu conheço não sei se também se passaste algum tempo com ele lá na faculdade, chama-se Pedro Carvalho e é técnico superior da Câmara de São João da Madeira. Fizeram uma coisa muito engraçada, que é tipo uma caixa de fósforos que se dá à entrada do pavilhão, em que os pais olham para aquilo e têm um conjunto de regras em que apoia a equipa, bata palmas, não grite, não, estás a perceber? Porque nós sentimos que é muito mais, muitas vezes, sobre esta coisa que é o cliente que nós temos que atuar para que os comportamentos sejam adequados. Mas tu falaste de instalações esportivas e deixa-me voltar a elas numa lógica que não é muito conhecida, que por vezes não se fala tanto, que são os balneários. Os balneários são hoje, perante tudo isto que estamos a viver, mas também já antes, a qualidade dos balneários é muito importante. Os pais gostam exigem e têm direito a exigir que os filhos utilizem espaços que estejam limpos, que estejam dentro das regras normais de utilização, que sejam espaços arejados, que sejam espaços onde não haja perigo do ponto de vista sanitário. Não é? Já antes desta situação, isto era muito importante. E eu estou convencido que, como tu sabes, ainda não havia autorização há muito pouco tempo para a utilização de balneários. Essa vai ser uma das situações em que os clubes vão ser muito pressionados. Por exemplo, o meu clube é um clube que tem instalações com 50, 60 anos de idade e, portanto, os nossos balneários é a nossa parte mais fraca. E nós temos tido nos últimos anos uma pressão grande da Direção-Geral de Saúde para promover essas alterações e um conjunto nós temos que ter, para a Direção-Geral de Saúde, temos que ter um plano contra a legionela.
e que temos que explicar exatamente quantas vezes por ano é que fazemos as hipercolorações e quantas vezes é que fazemos o aquecimento máximo para limpar eventuais bactérias que possam formar-se nas canalizações. Portanto, quer dizer, esses aspectos, numa instalação desportiva, daqui para a frente, de certeza que vão ser muito mais escrutinados e que os clubes vão ter que gastar muito mais dinheiro. Quando nós, como todos os clubes, nós estivemos a fazer treinos online e a determinada altura pudemos abrir. O nosso grande problema foi, vamos ter que comprar termómetros, vamos ter que comprar gel, vamos ter que ter os funcionários fazer os percursos, ter as pessoas para dizer como é que, por onde é que elas entram, por onde é que elas saem. Está a sair fora do ecrã. E essa situação está-se a tornar uma situação que obviamente tem custos. É porque nós, quando falamos de um clube pequeno, o clube pequeno, €1 é €1, vale muito. €1 é €1. Ou às vezes €1 até é €2, vale mais do que aquilo que... É terrível. E portanto, quando dizem assim, ok, pá, tudo bem, o que é que custa comprar 2 ou 3 termómetros? 2 ou 3 termómetros são 60 ou 70 ou €80, não é? É muito dinheiro. Tem que haver alguém ali à porta, não é? Mas alguém à porta é um funcionário tem custos, não é? E portanto, isto vai ter implicações grandes, repercussões muito fortes. Também para que as pessoas tenham ideia. O meu clube é um clube que tem 800 atletas. Portanto, é um clube com uma dimensão interessante. Temos 43 ou 44 equipas em competição. É muita gente. Eu consigo faturar, naquela lógica que te falei há um bocado, que toda a gente paga, por treinar, à volta dos 25.000 euros por mês. Mas eu tenho despesas fixas, treinadores e água, luz, e depois meia dúzia de funcionários, que é o que nós temos 6 funcionários, eu acabo por gastar os 25.000 euros, portanto fica ali uma diferença, às vezes 100 euros para cima, 100 euros para baixo. Portanto, nós vivemos numa linha muito difícil. E é nesse sentido que eu tenho visto muitas críticas, não é? Nestas fases há muita gente que diz mal, o desporto, ninguém liga nada ao desporto e tal. Primeiro, quero dizer que o desporto é o desporto, não é saúde, não é educação, não é família, não é sobrevivência. Portanto, Exatamente. obviamente, temos que perceber... É a coisa mais importante das menos importantes. Há coisas mais importantes. Por exemplo, eu fiquei muito satisfeito quando vi, por exemplo, a Câmara do Porto, assim, parou, ninguém paga aquelas despesas, água, luz, não paga. Achei extraordinário, por exemplo, nós vivemos na fronteira entre 2 juntas de freguesia. Portanto, o clube está numa junta de freguesia, mas a maior parte dos meus utilizadores está na outra junta de freguesia, porque é mesmo na linha, é fronteira. E recebi telefonemas quer de uma, quer de outra, a dizer assim, façam um favor, estão aqui 1.000 euros, nós sabemos que vocês estão com muitas dificuldades. Não fui eu que liguei para lá. Não fui eu. Foram eles que ligaram. Foram os presidentes. A dizer, a gente imagina as dificuldades em que vocês estão. Tomem lá 1.000 euros para tentar amenizar as coisas. Portanto, na verdade, tenho visto, do meu ponto de vista, as pessoas percebem que o nosso papel é um papel muito importante na sociedade. Temos um papel que não é de sobrevivência, mas que é muito importante. E que ficamos completamente depauperados, não é? Com tudo isto, porque os sócios poucos são aqueles que pagam, não é? Pagam aqueles com maior consciência, pagam aqueles que dizem, não quero que o clube vá abaixo, não sei o que e tal. E depois tivemos a sorte de ter técnicos que conseguiram criar produtos que as pessoas gostaram e que foram pagando. Suponho que em Braga tenha sido o mesmo, os treinos online, não é? Eles acompanharam e agora estão a começar a vir em pequenos grupos às instalações.
E isso, na verdade, é muito importante que nós tenhamos instalações de qualidade, mas instalações seguras. E o ser seguro, ter instalações seguras, é custos acrescidos. São custos acrescidos que nós temos que encontrar uma forma de os superar. Pode ser um problema no futuro para os clubes que têm menos dimensões e talvez infraestruturas mais debilitadas? Eu acho que os clubes das zonas demograficamente menos pressionadas, portanto, com pouca gente, vão ter que reforçar a ligação com as autarquias, juntas de freguesia ou câmaras municipais. São eles que vão ter que aparecer e que resolver essas dificuldades, porque de outra forma torna-se muito difícil. Muito difícil. Como é que, além dessa ajuda das autarquias, que felizmente ainda existem em bom número, normalmente como participam as obras sempre acima dos 50%, que estratégias é que os clubes podem arranjar para angariarem o resto do dinheiro, para poderem realmente melhorarem as condições das suas infraestruturas? Deixa-me também dizer, para não ser ingrato, que houve também algumas federações que reagiram muito rápido. Federações e associações. Mas, como sabes, as associações estão muito perto dos clubes, são aquelas que nos sentem, que sentem mais as dores dos clubes, não é? E, portanto, as associações, há quase a maior parte dos clubes têm sempre algumas dívidas, não é? Ligadas com multas ou com inscrições, não é? Com aquelas coisas que vão ficando uns para os outros. As associações foram rápidas e rapidamente disseram: pá, calma, não paguem, vamos aguentar. O que é importante é mantermos os clubes. Pá, quer dizer, isso foi muito. Por exemplo, acho que a Associação de Patinagem do Porto, pá, e a Federação de Patinagem foi fantástica. Pá, teve uma atitude muito proativa, compreendes, Tiago? Quer dizer, não foi necessário os clubes irem bater à porta aflitos e tal, não, eles disseram: não, pá, isto deve ser terrível para vocês, portanto, calma aí, nós vamos dar já uma série de isenções, as dívidas que vocês têm, tenham calma, nós vamos negociar tudo isto, e isto dá muita segurança a um dirigente, não é? Porque a maior parte das vezes o dirigente, em muitas situações, acaba até por avançar algum dinheiro próprio, não é? Para garantir as coisas e chega a um ponto que já não consegue fazer mais isso, não é? Portanto, quando as associações e as federações se antecipam, e houve umas que foram mais rápidas do que outras, não é? Certo. E aí eu acho que aí vê-se a qualidade dos dirigentes, aqueles que conseguiram tomar medidas para colocar logo as pessoas com alguma serenidade, não é? Portanto, acho que foi muito importante e portanto, do ponto de vista genérico, eu devo dizer, esta é uma calamidade que nós estamos a viver, é provável que seja ainda mais grave daqui a uns meses, mas eu sinto que, fruto provavelmente dos nossos líderes terem também logo dado a entender que isto era muito complicado e que tínhamos que ajudar, não é? E que tinha que haver adaptação, o movimento desportivo conseguiu isso. O movimento desportivo queixa-se, do meu ponto de vista, é de alguma lentidão em algumas das decisões, daquelas de pode utilizar, pode haver jogos, pode não pode. Isso sim, isso foi muito lento, não é? Demorou muito tempo. Não é fácil numa situação destas fazer-se previsões a longo prazo, não é? Pois, Ou a médio prazo. nós queríamos saber o que havíamos de fazer. É dia a dia. E não conseguíamos, não é? Agora, ao nível desse aspecto mais material, eu acho que, de um ponto de vista genérico, o país esteve muito bem e, claro, eu vejo os telejornais e percebo que, por exemplo, nas artes que a coisa foi mais complicada, não é? Mas no desporto nós demos um bom exemplo. Demos um bom exemplo. Os dirigentes dos clubes, das associações e das federações compreenderam a importância de cada um e tentaram encontrar soluções para que os clubes não, pelo menos até agora,
não entrasse em situações de retorno. Claro que daqui para a frente as dificuldades serão outras, não é? Mas se mantermos esta atitude proativa e de sensibilidade para aquilo que está a acontecer, eu acho que nós vamos conseguir encontrar sempre soluções e o desporto vai manter este papel importantíssimo dentro da nossa sociedade. Já que estamos a falar sobre futebol, há um tema que quando me falaste desta nossa conversa, eu veio várias vezes à minha cabeça. Que tem a ver com o dimensionamento dos estádios, na lógica dos espectadores. Eu não sei se costumas ver, eu gosto muito de ver aqueles jogos pré-época, que a gente vê que as equipas estão na Suíça, estão no sei onde e tal, e vão jogar... Eu futebol consumo tudo. Não é? Desde que a bola rola, está bom. Mas o Arsenal, o Manchester, o Milan, o Real Madrid e tal, vai jogar um sítiozinho pequenino, pá, com 2 graus de bancada e tal. O verão a separar da... Sim, as pessoas e tal. E eu acho que nós aqui no nosso país às vezes perdemos um bocado a noção e por vezes queremos criar estruturas que são hiperdimensionadas para a realidade do clube que temos. Quer dizer, a gente não pode criar uma estrutura desportiva a pensar que vai receber o Benfica ou o Porto daqui a 100 anos. Porquê? 3 vezes por ano. Porque aquilo tem custos muito altos, não é? E, portanto, nós devíamos ser capazes de dimensionar a parte ligada com o público, com aquilo que efetivamente é a realidade dos nossos clubes. Quer dizer, é muito desagradável um tipo ver equipas a jogarem em estruturas que são estruturas que são tão grandes que um gajo não consegue encontrar os adeptos, que os adeptos ficam muito longe dos estádios. Eu vou aqui dizer outra coisa que é politicamente incorreta. Mas é uma pessoa que eu tenho uma simpatia por ela, e uma admiração, que é o Muniz Pereira, que já morreu, não é? O homem do atletismo. O Muniz Pereira teve a determinada altura, há 20 anos atrás, entrou numa campanha, foi uma campanha que o homem perdeu toda. O que é que ele queria? Ele queria que todos os campos de futebol tivessem uma pista de atletismo. Eu percebo o que é que ele quis fazer, mas... Só que estava desajustado com a realidade. Completamente. Sim. Este clube que está aqui atrás, o Académico, teve o maior estádio da Península Ibérica, em 1930. Foi o primeiro campo relevado, a primeira pista de atletismo e o primeiro velódromo. Era aqui que acabavam as voltas a Portugal, que começavam, não sei o que. Essa foi uma estrutura que teve uma época. Era aquela época dos anos 30, 40, 50. Hoje não é isso. Hoje o campo de futebol tem que ser um campo com características próprias e é muito ligado com o futebol. Não é com mais nada. Não estejamos a pensar em meter lá mais nada, porque senão vai desqualificar o próprio espetáculo para as pessoas. Eu compreendo a intenção dele, era que houvesse, ele dizia mesmo que era, e chegou, sabes que eu sou do tempo de ir às Antas, ver os jogos de futebol, e no intervalo havia umas provas de atletismo. Portanto, fazia-se uns 200 metros, uns 400 metros e tal. Mas portanto, foi uma época. Atualmente, isto não faz sentido. Hoje o campo de futebol é um campo de futebol e deve ser dimensionado para jogar futebol. Pode ser que um dia mude, que apareça, mas nesta fase que estamos a viver é isto. Eu não sei se o professor conhece o estádio da cidade de Barcelos, o estádio Gil Vicente. Parece-me não, eu também conheço já bastantes estádios a nível nacional e alguns a nível internacional. Parece-me para a nossa realidade que é o estádio mais ajustado para a maioria dos clubes. Obviamente mais 5.000 lugares, mais 2.000, menos 2.000, mas a forma como ele está construído e a sua simplicidade e a sua
funcionalidade, não é? Funcionalidade, exatamente, que era o termo que me estava a faltar. A sua funcionalidade parece-me ser completamente ajustado para a realidade daquilo que nós vivemos em Portugal. Sim, mas estás a ver, mas o Gil Vicente é um clube que anda entre a Liga e E não a é segunda só liga? a segunda Liga. E se calhar tu, quando queres falar agora de campo de futebol para Braga, temos que falar nos clubes que jogam nos distritais e que de vez em quando vêm ao Campeonato Nacional. Exatamente. Portanto, ainda tem que ser uma estrutura mais, Mais ajustada ainda. mais ajustada, perceber bem o que é que deve ter, gastar algum tempo no trabalho de planeamento dos projetos, perceber exatamente o que é que um estádio deve ter em cada local. E depois, se me permites também dizer que eu sou um defensor das relvas artificiais. Acho que tá, o destino está marcado, isto é questão de tempo, as relvas serão todas artificiais, mas com mais qualidade, não é estas, não é? Portanto, as relvas vão continuar a desenvolver-se e vai chegar a um Aliás, ponto. hoje no futebol mundial já impera muito um misto, não é? Relva normal com relva artificial. Sim, mas a relva mista é um conceito muito especial, que é cozer filamentos de relva artificial na relva natural. E foi muito desenvolvido pelos países do norte da Europa, porque chovia muito e muito frio, mas tem um preço muito caro e nas nossas temperaturas aqueles filamentos de relva ficam muito quentes e criam muitos problemas às raízes da parte natural. Aquilo que eu acho que vai acontecer em termos de instalações, agora falando assim um bocado em termos de futuro, não sei se já viste os novos estádios para o Campeonato do Mundo dos Estados Unidos, são coisas Dos Estados fantásticas. Unidos ainda não vi. Vi do São, Qatar. eles estão já disponíveis em vídeo. Um deles chama-se, a Mercedes deu o naming, estás a ver? Para a Mercedes dar o naming, são estádios que abrem e que fecham, já são todos assim. Tem a hipótese de ter vários relevados. Se for necessário o relevado natural, sai cá para fora, apanha ar e depois, este que se usa já há uns anos na Alemanha. Porquê? Porque está a ser difícil conseguir reproduzir exatamente o comportamento da relva natural. E a maior parte dos grandes jogadores ainda fizeram a formação toda em relva natural. Nos próximos anos, daqui a 10 anos, a miudagem toda joga em relva artificial. Sintética, sim. Porquê? Porque a relva sintética é muito mais barata, não é? E nós com uma relva sintética conseguimos meter muitas equipas. Tem mais horas, bastantes mais horas de Muito mais utilização horas do de que uma utilização relva com normal. custos muito mais baixos, não é? Exato. Portanto, eu acho que é uma questão de tecnologia. A tecnologia não é como no ténis, não é? No ténis toda a gente jogava em pote de tijolo. Porquê é que se deixou de jogar em pote de tijolo? Porque o pote de tijolo quando chove, fica várias horas sem se poder utilizar, tem que ter uma manutenção muito grande e aqueles, os hardcore, que é assim que se chama, são pisos que podem ser muito mais utilizados. Portanto, o jogo adaptou-se a essa realidade. Como o futebol é muito tradicional e tem aqueles tipos lá daquela comissão de história e não sei o que e tal, que não aceitam mudar as regras, tem-se fixado muito isto. No entanto, como tu sabes, já há campeonatos do mundo de sub-21, de feminino, não sei o quê, que se jogam em relva artificial. E é evidente que jogar em relva artificial, por exemplo, na Rússia, ou naqueles países do norte da Europa, é muito melhor jogar num campo de relva artificial do que jogar naqueles enlameados que nós íamos lá jogar de vez em quando, não é? Não havia relva, era só lama, e aí sim, aí é que eu acho que era muito perigoso do ponto de vista. Portanto, eu acho que vai evoluir, que faz todo sentido as autarquias apoiarem a troca dos pelados pelos relvas sintéticos e que cada território, cada zona devia fazer uma perspectiva a médio prazo, assim, quantos estádios é que nós precisamos de ter? Quantos estádios com relva natural? Colocá-los muito bem. O exemplo de, não sei se sabes isso, mas o Milan e o Inter jogam no mesmo estádio. E vão construir um em conjunto, novo.
o Bayern joga no mesmo estádio que a outra equipa de Munique. Roma e Lazio. A Roma e a Lazio. Opa, atenção, porque quer dizer, não estamos a falar propriamente do Boa Vista Porto. São torcidas que se odeiam, que se matam. Se odeiam, sim. Não é? E que utilizam o mesmo estádio. O estádio é utilizado todas as semanas e aqui consegue-se rentabilizar muito mais uma instalação do que ela ser utilizada de 15 em 15 dias. Não é? Eu não sei se o professor já viu o novo projeto do novo estádio de San Siro. San Siro ou Giuseppe Meazza, depende do clube que tiver a utilizar, não é? Mas eles fizeram um projeto e chegaram ambos os clubes a acordo que, em vez de estarem a construir dois estádios, que ia ser para ambos os clubes ia ser extremamente oneroso e para a própria autarquia de Milão, não é? Que chegaram à conclusão que o melhor seria manterem o mesmo modelo, mas no novo estádio, em que ambos os clubes participam na construção do mesmo, juntamente com a autarquia, e acho que isso será a solução sempre mais viável para o desporto. Mas nós podemos replicar isto para realidades mais pequenas. Exatamente. Não é? Portanto, imagina aqui na cidade de Porto, pá, portanto, a cidade de Porto perdeu praticamente todos os clubes de futebol. Porquê? Porque os clubes não têm campos. Os clubes de futebol, que haviam muitos aqui na cidade do Porto, jogavam em Gondomar, em Matosinhos, em Gaia, porque não havia campos cá. Há tal falta de espaço da cidade. E, portanto, o que tinha que se pensar é assim, vamos construir campos bem colocados, mas que possam ser utilizados por e depois ter esta noção, que uma instalação desportiva só é rentável se for utilizada. Aquela ideia de que eu tenho uma instalação desportiva, mas é só para as visitas, é só para quando vem cá não sei quem, só lá para... isto é o pior erro. Porquê? Porque os materiais e a tecnologia que se desenvolveu é tão boa que é muito difícil estragar uma instalação desportiva. Uma instalação desportiva, por exemplo, olha, uma pista de atletismo. Sabes o que é que estraga uma pista de atletismo? O sol. Por exemplo. Então, o que é que tem uma pista de atletismo? Mete lá muita gente, porque ela daqui a 10 anos ela está desfeita com o sol. Portanto, eu acho que tínhamos que ter esta visão, quer dizer, que as instalações rentabilizam-se pela utilização. Muita gente a gostar e a passar por lá, e a estar lá, claro, a tornarem-se melhores pessoas, mais saudáveis, não é? Tudo isso que a gente defende e que é isso que nós queremos. Então, a minha perspectiva sobre instalações esportivas passa muito por aqui. Utilizar. Já numa perspectiva agora mais de futebol mais profissional e de grandes instalações desportivas, nós hoje em dia já temos aqui um conjunto de estádios desde 2004 que, convenhamos, chamemos que se modernizaram, mas eu acho, porque até os conheço quase a todos na totalidade, acho que o único que eu ainda não consegui conhecer foi o do Algarve, que falta muito aquela serem estádios user-friendly, ou seja, com serviços dentro do estádio, como por exemplo tem o Ajax, que foi o primeiro grande clube a nível europeu a construir um estádio moderno, com a questão de abrir o teto e fechar, com um estádio como é que nós, inteligente, que está preparado para receber os fãs. E acho que em Portugal falta um bocado isso. No futuro, ou seja, as instalações terão uma duração média de 30 anos, 40 anos, não é? Se calhar mais um bocadinho alguns estádios, por falta de verba para a remodelação. O que é que se poderá esperar dos estádios no futuro em Portugal? E estamos a falar aqui já terá que vir uma nova grande competição para Portugal para podermos ter realmente uma nova remodelação do parque de estádios. Não, a minha convicção é que a grande evolução dos estádios vai ser na lógica digital. E, portanto, que é isso que eu estou a ver nos estádios dos Estados Unidos. São ecrãs fantásticos que vão permitir a visualização das jogadas e repetir e não sei o quê. São, provavelmente, toda a parte de publicidade ser muito dinâmica e, portanto, ter muita publicidade no estádio que muda conforme, até, como tu sabes,
conforme a televisão que está a transmitir, não é? Portanto, estou a transmitir para os Estados Unidos, aparecem os produtos dos Estados Unidos. Estou a transmitir para a Europa, aparecem os produtos da Europa. Estou a transmitir para a Ásia, aparecem os produtos da Ásia. Portanto, a publicidade ser algo que passa a ser também digital. Depois, eu acho que vai aparecer, quando for um golo, aquilo que já acontece nas balizas do handball, não é? Vai ser golo e vai haver fogo de artifício na baliza, a baliza vai se movimentar toda. Lá, Já acontece agora com fogo. Sai umas chamas. Sim, mas quer dizer, tudo isto vai evoluir porque a lógica é a lógica do espetáculo e do entretenimento. Vamos americanizar um bocadinho o desporto. Totalmente. Não há hipótese, não há volta atrás. Tu podes ir ver, olha, como é que é a entrada dos nadadores hoje em dia para as provas de... Não sei se tens visto, não é? Tenho, vejo. Como é que começa o handball? Até já cá em Portugal, as luzes apagam-se, entra um jogador de cada vez, não sei o quê. Não há volta a dar. Há uma lógica de espetacularização que vai também entrar nas diversas modalidades e que provavelmente os pisos vão ter também publicidade. Portanto, tudo isso vai efetivamente mudar muito, fazer com que as coisas sejam muito agradáveis para as pessoas que vão ao estádio, porque todos nós já percebemos que a pior coisa que pode acontecer é não haver pessoas no estádio. E no contexto das valências que possam servir, estamos a falar de restaurantes, bares, lojas, até próprios shoppings inseridos naquele contexto de estádios? Olha, posso dizer, normalmente apresento um vídeo quando falo sobre isto, que é sobre o Wembley. E é o arquiteto do Wembley a falar. E o arquiteto do Wembley diz que não se pode olhar mais para um grande estádio, de nível mundial, como se via antigamente, que era um local onde ia um conjunto de malucos berrar. Não. Aquilo tem que ser um misto de um centro cultural, em que provavelmente vai haver 4, 5, 6 restaurantes por custos diferentes. Não é? Tu hoje, se fores ao Dragão ou se fores à Luz, podes ter a sorte de ser convidado para o camarote presidencial, e se fores para o camarote presidencial tens um banquete antes do jogo, tens um reforço ao intervalo e no final tens um casamento. Com marisco, com tudo que possas imaginar, todo tipo de bebidas, não sei o quê. E os convidados vão mais cedo para o jogo, ao intervalo vêm beber qualquer coisa e comer, não sei o quê e tal, mas depois ficam, às vezes, até com algumas salas mais reservadas. Certo. Isto já se faz há muitos anos cá em Portugal. É muito engraçado, por exemplo, o Sporting teve que avançar com é um preço muito caro que o Sporting pagou. O Sporting, o estádio José Alvalade não tinha zona VIP. Não tinha. E então o Sporting teve que avançar mais rápido que os outros. E, portanto, como foi o primeiro estádio a fazer em Portugal, o conhecimento que existia não estava tão desenvolvido. Então criou, por exemplo, aquele erro que hoje toda a gente reconhece, que foi criar aquela vala à volta do estádio, que era uma coisa que se utilizava e se utiliza na Argentina. É o mais lado do mundo existe já isso, não é? E que cria ali uma relação entre o público muito diferente do que é, por exemplo, na Luz, não é? Ou até no Dragão, em que o público está muito perto dos jogadores, que hoje é uma... E, portanto, e esses aspectos de complementaridade vão continuar a crescer. As pessoas não se vão importar, como tu sabes, os lugares nos estádios já são perfeitamente insuficientes para o número de pessoas que querem ir ver os grandes jogos, não é? E a aposta vai ser que a experiência de ir ao campo seja cada vez mais cara, mas com mais um conjunto de upgrades, não é? As pessoas, um pouco como o ténis, não sei se costumas ver ténis, um tipo vai ao ténis e traz uma série de coisas para casa, pá, não é? Eu tenho aqui um chapéu que gosto imenso, pá, que me foi dado
num torneio de ténis no Jamor, não sei o quê, que é um chapéu de palhinha, XPTO, não sei o quê. E vamos trazer a camisa, e vamos trazer uma coisa, o folheto com o jogo, com os jogadores que vieram, que estiveram. Vai ser um conjunto de memórias. O Manchester United vendia, antes desta crise, eles têm estado a jogar muito mal, não é? Têm tido grandes resultados nos últimos anos, mas quando estavam a ganhar, eles tinham aquilo que o Futre dizia, não é? Vinham aviões de chineses para ver os jogos. Porquê? Porque era quase que Mirameca, pá. Quer dizer, quem gostava de futebol tinha que ir ver uma vez um jogo a Anfield Road, não é? Não sei se é assim que se diz. Não, Old Trafford. Old Trafford. Mas o Anfield Road é agora também são os dois míticos em Inglaterra, mais o Wembley, não é? O Wembley é o estádio. E o Wembley como um local mais para as seleções e para as outras coisas assim, taças e tal. Mas as pessoas não se importam de pagar uma loucura para vir viver e para poder dizer eu vi um jogo em Old Trafford, eu vi um jogo em coisa e tal. E essa experiência eu levo uma série de coisas para casa que ficam a demonstrar que eu estive aí. E isso custa muito dinheiro, mas há muita gente disponível para essas experiências. Isto estamos a falar lá no topo. Mas pode ser adaptado à realidade também dos clubes mais pequenos, dentro das possibilidades. E porquê? Vamos ser brincalhões e dizer assim, ok, opa, a aldeia não sei quantos, vai jogar com a aldeia, agora já não há jogos de aldeia entre aldeias, já só há vilas e com vilas, não é? Opa, mas quer dizer, tem que estar o camarote do Presidente da Câmara, do vereador, tem que estar o pároco da igreja, não é? Tem que estar o fulano lá das finanças, tem que ter. As forças vivas da cidade, a gente quer tê-las e eles querem estar ali porque são momentos importantes, é momentos em que se criam networks, em que há gente que diz, eu fui convidado para ir ao futebol, eu fiquei ao lado vivemos disto, é a nossa sociedade hoje em dia. E o futebol permite isso, e portanto é mais uma valência que pode ser muito bem utilizada. Professor, batemos os 60 minutos estipulados. Resta-me agradecer-lhe a disponibilidade. Olha, foi muito agradável. Olha, estar contigo é sempre muito agradável. Hoje. Portanto, agradeço-lhe imenso. Vou já endereçar o convite para futuras parcerias que possamos fazer, porque realmente o professor E uma delas dizer-te que o mestrado muitas das vezes tem mão de obra, portanto, pessoas que querem estagiar e que podem trabalhar durante um ano sem custos para a organização, com gente por vezes muito interessante. E, portanto, se vocês quiserem receber estagiários, teremos muito prazer em fazer essa parceria. Ok, professor, muito obrigado. Agradeço-lhe imenso a disponibilidade. Um abraço. Vamos falando, está bem? E até breve. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde.